Você deu choque. Eu queria entender. O Fluminense perdeu, o Flamengo empatou, eu perdi, continuo na liderança e estão me zoando. Vocês têm uma coisa em me zoar que eu queria entender. Tava 3-0, ainda deu um negocinho de 3-2 e vocês estão me zoando. Qual é a paixão que vocês têm em me zoar? Pelo amor, e o outro diz... A informação que eu recebi é que só não trouxeram o Nenê pro estúdio porque foi teu aniversário. Senão o Nenê tava aqui no estúdio. Aqui, ó, o Flamengo sofreu o empate do Palmeiras no fim da partida, perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. A reportagem é da Alcilene Brito. Fala, Alci. A programação de domingo entre pais e filhos foi ir ao Maracanã, em uma partida especial e novamente do clássico entre Flamengo e Palmeiras. E claro que teria provocação. Também homenagens ao Adílio, eterno ídolo rubro-negro. Um duelo de grandes buscando a primeira colocação e teve muita rivalidade em campo. Primeiros 2 minutos, o Palmeiras foi para cima e o Flamengo respondeu com Cebolinha. E a grande defesa de Everton. O camisa 11 vinha comandando o time, mas acaba sentindo e foi necessário ele sair de maca e chorando. O Flamengo pressiona e Léo Pereira aparece dando susto aos palmeirenses. O time carioca saía mais e buscava chegar ao gol. Palmeiras tinha poucas chances claras, mas numa cobrança de falta, Rossi consegue salvar e aí Flaco Lopes empurra para o fundo da rede. O lance vai para a revisão e o VAR anula vendo impedimento em Gustavo Gomes. O Verdão muda e ameaça com Maurício, logo em seguida com Flaco Lopes e depois com Lázaro. O rubro-negro tenta chegar com Wesley de longe e aí mais problemas no Fla. Choque entre Ayrton Lucas e Lázaro e o camisa 6 começa a sangrar e precisa ser substituído por Vinha. O Flamengo faz uma boa jogada e Gerson cruza para Arrascaeta abrir o placar e inflamar a torcida que já estava empurrando o time. A equipe administra, mas o Palmeiras ainda tem uma cartada. Fabinho cruza para Rony, que cabeceia, e Rossi salva, mas a bola sobe para Luigi fazer o primeiro gol dele como profissional. O lance vai para o VAR, que confirma o gol. O Flamengo ainda tenta correr atrás do prejuízo e tem Vinha, que joga no sacrifício após choque com Fabinho. Mais uma preocupação para o Fla. E fica com um a mais após a expulsão de Murilo, que já tinha tomado o cartão amarelo no primeiro tempo. O Arrascaeta ainda tem uma boa chance e a bola passa raspando. E o time buscou, mas não teve mais tempo para a virada. O Flamengo deixou escapar no finalzinho a vitória e a chance de assumir a liderança em jogo direto na briga pelo topo da tabela. Mas segue sem perder para o Palmeiras, jogando aqui no Maracanã desde 2018. Os atletas sabem que eu me orgulho do desempenho hoje e que o desempenho do jogo era de vitória e que eu sei avaliar e sei dizer isso para vocês também e assumir essa responsabilidade. O rubro-negro entra numa semana decisiva e irá encarar o Botafogo no próximo final de semana para tentar voltar a ficar em primeiro lugar. Boa tarde, você de casa, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa. Eu tava me abanando no domingo, o negócio... Você ficou feliz, né, Fernandinha? Eu nem vi o jogo. Que loucura, hein, Vene Casagrande? Quando saiu o gol do Verdão, eu pensei, Fernanda deve estar, ó, E posso assim, falar, eu ó. cheguei num nível com o Palmeiras de relacionamento... Eu lembro de você falando na sexta, vai ser empate, lembra disso? É, porque pra mim era o ideal, né? Claro. Eu cheguei no nível com o Palmeiras de relacionamento que eu não consigo mais... Sabe aquele time que você tá com tanto negócio que você não consegue nem mais nenhum momento torcer a favor? Quando eu levantei o braço no empate, eu disse, o que tá acontecendo, Fernanda? O que tá acontecendo Quarta com vocês se enfrentam, né? Vene Casagrande, o que aconteceu com o Flamengo? Vamos lá, antes de mais Foi justo nada... o empate? Vamos lá, é isso que eu ia mencionar. O empate não é injusto, muito pelo contrário. Se a gente for parar e analisar, no primeiro tempo o Flamengo foi muito bem, no segundo tempo o Palmeiras foi muito bem. Perfeito. Só que, se a gente for analisar o contexto do empate, é um empate com gosto de derrota para o Flamengo. Primeiro, o Flamengo entrou com força máxima. O Palmeiras não entrou com força máxima, pensando no jogo de quarta-feira contra o Botafogo pela Libertadores da América. Já parte desse princípio. O Flamengo estava vencendo por 1-0 até os instantes finais do segundo tempo. E aí o Flamengo vai e toma um gol totalmente bobo e novamente e bola aérea.
embora o Tite tenha dito na entrevista coletiva que não foi bola parada, beleza, não foi bola parada, mas foi uma jogada de bola aérea. E, novamente, o Flamengo sofrendo gol nesse quesito. É algo que o Flamengo precisa melhorar. Inclusive, a comissão técnica do Tite pediu a contratação de um profissional para trabalhar esse quesito e, até o momento, não surtiu efeito. Porque o Flamengo vem sofrendo bastante nessa parte defensiva. Então, no fim das contas, eu achei o empate com muito gosto de derrota. Porque o Flamengo deixou escapar uma vitória dentro de casa, diante de um Palmeiras que poupou. A verdade é essa, embora seja um baita time, um baita elenco, mas o Palmeiras não entrou com força máxima, o Flamengo entrou com força máxima. O Flamengo fez um primeiro tempo muito bom, eu gostei do primeiro tempo, no segundo tempo caiu de rendimento e eu acho que o Tite errou novamente nas substituições, porque a partir do momento que ele faz as alterações que ele fez, ele chama o Palmeiras para o campo dele. E foi o que aconteceu. E o Palmeiras conseguiu um empate no finalzinho, repito, empate com gosto de derrota, porque o Flamengo poderia ter vencido o Palmeiras, que é um rival direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo poderia ter assumido a liderança novamente com um jogo a menos em relação ao próprio Botafogo e poderia ter ficado mais distante ainda do Palmeiras, que eu repito, que é um rival direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas o pior foi não o empate, o pior foi o que aconteceu com o Vinha e com o Cebolinha, que provavelmente a gente vai falar sobre isso. A gente já vai falar sobre isso. Pedrosa, você concorda com o Vene em relação... eu achei uma diferença realmente também muito grande entre a performance do Flamengo no primeiro tempo e a performance do Flamengo no segundo tempo, o Lucas Pedrosa. Você também acha que as mexidas não foram as ideais? Concordo com o Vene, inclusive na leitura de jogo, onde o Flamengo foi no primeiro tempo a melhor equipe, foi a equipe que mais criou, inclusive segurando o Palmeiras, poucas finalizações no primeiro tempo, só que quando virou o segundo tempo, o Palmeiras já deu um trabalho pro Rossi, né, que fez 2 grandes defesas logo nos primeiros 10 minutos de jogo. Lamento muito a saída do Everton Cebolinha, que estava mostrando que estava querendo dentro da partida, estava criando também oportunidades, apesar de ter saído com 11 minutos. Foi um Flamengo que no segundo tempo, eu não sei se por minutagem, mas ele tira o Pedro e coloca o Gabigol, e isso pra mim, dentro de um jogo decisivo contra um adversário direto, foi um grande erro do Tite. Depois ele coloca o Alan, coloca o Léo Ortiz, dá um pouco mais de consistência ali no meio, mas a verdade é que o Palmeiras cresce no segundo tempo. E eu vou falar sobre a bola aérea, que é o seguinte: o Flamengo tomou 21 gols nesse Campeonato Brasileiro, 15 foram de bola aérea. Mais de 70% dos gols do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro foram de bola aérea. E se a gente for colocar nos pratos limpos e pensando nas 2 últimas partidas, o Flamengo tomou um gol de bola aérea lá no Allianz Parque, que foi anulado milimetricamente, e o Flamengo tomou outro gol que é oriundo de bola aérea, novamente nesse Maracanã, oriundo também da bola aérea e que acabou sendo marcado o impedimento milimetricamente. Então, se o Flamengo tem algum tipo de problema nessa temporada grave, com certeza é essa bola aérea. Porque pelo chão, o adversário dificilmente chega. O adversário tem dificuldade de chegar pelo chão. Mas na bola aérea é um grave problema e aí o Tite vai ter que corrigir, porque hoje no futebol, bola aérea decide jogo. Eu até acho, repito, que o Flamengo foi superior ao Palmeiras, mas eu tô longe de achar que esse empate foi injusto. Se a gente tem 2 forças grandes do Palmeiras, primeiro que é a resiliência mental, né? A capacidade que o Palmeiras tem de dentro de uma partida reverter placar e tudo mais, pela capacidade mesmo emocional dessa equipe do Palmeiras, e outra força máxima é essa bola aérea, seja de uma bola parada ou no decorrer do jogo, uma bola no segundo pau. O Palmeiras tem muito desse jogo e talvez a maior fraqueza aí do Flamengo e foi o encontro. Ô, Vene, e ele que é Palmeiras desde a época do Mario Kart. It's Luigi. Tu foi bem nessa. Não era? Como é a cor da roupa dele? Luigi. Cadê o Luigi? O Luigi já é Palmeiras, ó. Há muito tempo. Foi muito bem nessa. Vene, tirar o clima de sorriso, porque além do empate amargo, acho que aí que é a tristeza mesmo. A gente fala num todo, né? Não só na questão esportiva. O Flamengo ainda tem que lidar com a lesão do Cebolinha e do Vinha. A gente vai ver o que o chefe do departamento médico do Flamengo falou. Na volta o Vene fala também. Cadê? Uma suspeita, né, de uma lesão do tendão de Aquiles, e exatamente por esse motivo que ele foi para o hospital fazer exame para a gente confirmar ou não essa hipótese. E o Matias Vina, depois daquela entrada, ele teve um entorse no joelho e também existe, né, uma suspeita, uma possível, né, hipótese de uma lesão ligamentar, então ele também está indo agora ali para a gente fazer exames complementares. Vene, principalmente pelo Cebolinha, né?
Eu acho que os dois. A verdade é essa. Embora o Flamengo não tenha anunciado ainda, divulgado, e o Flamengo não fez isso ainda por conta da situação do Vinha, porque o Vinha... É mais grave? Eles ainda não têm certeza do que aconteceu, sabe por quê? O joelho dele está cheio de líquido e sangue. Então o departamento médico do Flamengo não consegue ter certeza ainda do que aconteceu. A única certeza até o momento é o menisco dele vai precisar passar por uma cirurgia. Eles estão esperando diminuir o líquido e o sangue para poder analisar o ligamento também. Ou seja, é algo extremamente grave. No caso do Cebolinha, ele já tem a confirmação. O Cebolinha teve uma ruptura total do tendão, ele vai precisar passar por cirurgia e só volta em 2025. E, pelo que eu soube, o Cebolinha está extremamente abalado, chorando bastante. Porque, assim, tem um lado mental. É uma lesão chata, tá, no futebol. Foi o Imperador? Adriano Imperador que teve É o tendão de Aquiles. É o tendão de Aquiles. É o quê? É esse aqui. E o Cebolinha, se a gente for para analisar, ele é um jogador que está sofrendo muito com problemas físicos. A todo momento ele voltava, e ontem ele estava extremamente confiante. Ele falou isso para pessoas próximas, inclusive para pessoas do Flamengo, falou, tô confiante, hoje eu tô sentindo que eu vou fazer gol. E aí ele sofre uma grave lesão ainda no primeiro tempo. Força ao Cebolinha, força ao ser humano Cebolinha, porque ele vai ter que ter muita resiliência nesse momento, porque de fato não é uma lesão simples, muito pelo contrário. Uma lesão extremamente grave, repito, vai passar por cirurgia, e no caso do Vinha também é difícil. Ele já teve uma lesão tão grave assim? Quem? O Vinha? Não, o Cebolinha. Não, o Cebolinha não é um jogador de ter muitas lesões, muito pelo contrário. Tanto é que recentemente eu falei isso aqui, que o Flamengo deveria estudar o que estava acontecendo com o atleta, porque não é normal um jogador como ele, que se cuida bastante, um cara extremamente preocupado com a parte física, não só dentro do clube, mas também fora do clube, está sofrendo tantas lesões. Fato é que o Cebolinha está fora da temporada. Para o próximo jogo, o Bruno Henrique suspenso. O Tite vai ter uma preocupação enorme. E o Flamengo vai ter que ir ao mercado em busca de contratação. Hoje, quem faz mais falta aí nessa diferença, eu acho que é o Cebolinha, não é, Pedrosa? Entre o Vinha e o Cebolinha? É, sem dúvida alguma. A gente citou aqui que ele era um dos nomes da temporada dessa era Tite, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que o Everton Cebolinha é um jogador que estava bem acima, inclusive, dos seus próprios reservas, com todo respeito ao Bruno Henrique, até ao Luiz Araújo, que entrou e nem entrou mal no lado esquerdo. Mas eu acho que o Cebolinha é de uma prateleira que o Flamengo não tem nessa ponta esquerda. Então tem que ir ao mercado, sem dúvida. E o Vinha não. O Ayrton Lucas é um jogador que, pra mim, é de um nível parecido com o do Vinha. O Vinha é até um pouquinho melhor se você for botar em regras gerais. Mas o Ayrton Lucas não deixa muita coisa a desejar pro Vinha, não. Vene Casagrande tem negociação rolando pelo Wesley, é isso? Pela venda do Wesley, uma negociação, um valor que eu considero assim praticamente irrecusável. A Atalanta da Itália ofereceu 16 milhões de euros de maneira fixa e mais 4 milhões em bonificação, em metas assim bem fáceis de serem atingidas, como o número de jogos. A cada 20 jogos o Flamengo recebe uma bonificação. Até ontem o Flamengo tinha topado vender. Só que com a lesão desses jogadores o Flamengo vai ter que ir ao mercado. E agora, se vender o Wesley, tem que ir ao mercado para contratar lateral direito também. Ou seja, dificulta muito a vida da diretoria do Flamengo. Para esse momento da Libertadores já não consegue mais, né? Pois é. Fazer a inscrição. Foi até exatamente, o final de para as semana, oitavas né? de final foi até o final de semana. Então, muita gente pode considerar uma decisão fácil, mas não é uma decisão fácil de tomar, não. Porque o Flamengo, teoricamente, não é um clube que precisa de dinheiro, fazer dinheiro, receita com venda de jogadores. O Flamengo é um clube que precisa se preocupar com um ganho técnico em campo. Se você vende o Wesley, mesmo sendo um valor absurdo, você obrigatoriamente tem que ir ao mercado em busca de um jogador para a reposição. Mas, dito isso, se você perguntar a minha opinião... Sua opinião, Vene Casagrande? Eu venderia porque eu acho que o Flamengo, o clube que é o Flamengo, deveria ter um scout já com vários jogadores mapeados para essa posição. Você vende esse jogador, que, repito, é uma proposta, na minha opinião, irrecusável. 20 milhões de euros pelo lateral direito Wesley é muita grana. Eu acho que tem que vender na hora. Daqui a pouco tem Vasco da Gama. Olha o sorriso novo dele, Big Boss. Tá vendo o sorriso novo dele? Ele tá com um sorriso novo. Aí, cadê a bola? Vamos pirar. Vamos jogar com a mão, mano. Tá podendo... Tá liberado. Começou. Tá liberado jogar com a mão. Olha, calma. Se for o Daronco, pode. Pera aí que a gente já briga. Daqui a pouco a gente começa a brigar, hein? Mas antes de brigar, coloca na tela, presta atenção nesse recado. Se aí tem